Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos, do básico ao avançado. Aqui nós desconstruímos o método tradicional para te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai ver aqui tem uma prática para o seu dia a dia. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês e especialista em aquisição de fluência rápida. Olha, eu já ajudei mais de 4.000 alunos a sair do zero à fluência sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio ou até mesmo passar horas estudando com apostilas. E eu quero já te fazer também um pedido especial. Se você é novo por aqui, já corre lá, se inscreve no canal, ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai me ajudar a divulgar esse conteúdo com outras pessoas, assim como foi com você. E no episódio de hoje eu vou chamar o Teacher Danny e nós vamos falar sobre o remédio para sua fluência no inglês. Então, se você já tentou de tudo e até hoje não consegue falar, fica com a gente até o final desse vídeo. Bom, e hoje vamos falar sobre a pílula da fluência. E o que seria isso, Teacher Daniel? Basicamente, é um remedinho para quem quer aprender a falar inglês. E eu posso dar esse remedinho para qualquer pessoa, assim do nada, chegar entregando e pronto? Esse aqui é o problema. O que a gente vai fazer aqui hoje, a gente primeiro vai diagnosticar qual é o problema que as pessoas estão tendo. Porque é como se fosse um remédio de verdade. Você não entrega qualquer remédio para qualquer problema. Sim. Você precisa entender exatamente qual que é o problema da pessoa. Para entregar o remédio certo. Exatamente, para que ele vá em cima do problema. Então a gente vai falar aqui de um quadro muito comum. Pelo menos pra gente aqui acontece muito. O aluno vem... Teacher, eu já tentei de tudo. Vamos falar sobre a gente esse escuta tempo. demais, essa é verdade. O que não é uma verdade, tá? Mas o que acontece é assim, a pessoa se matricula em várias escolas, aí ela até consegue entender, Consegue escrever, consegue até ler, até entendo quando eu tô lendo, entende a gramática, mas na hora de falar, eu não sei o que não sai acontece, mas nada. parece que trava. Não consigo expressar as minhas ideias do Eu jeito que tenho gostaria. certeza que você que está assistindo esse vídeo, você tá assim, eu sou essa pessoa. Eu tenho certeza que você se identificou. Ou porque pelo menos de algum momento você a acaba maioria dos preso alunos aqui. se enquadram exatamente nesse perfil. Perfeito. Então, e é uma coisa que não faz sentido. Porque, pensa comigo, poxa, a pessoa está falando inglês. Se eu estou entendendo, significa Eu que eu sei estou inglês. familiarizado com aquelas estruturas. Perfeito. Por que eu não consigo fazer uso dessas mesmas estruturas na hora de falar se eu conheço? Curioso, Um né? negócio estranho que não bate, né? Mas na minha cabeça, eu já não acho estranho. Eu acho isso muito comum e faz muito sentido. Por quê? A gente fica bom em tudo aquilo que a gente pratica, do jeito que a gente pratica. Então vamos lá. Poxa, é até uma questão de matemática. Aham. Quantas horas você dedicou ali para sua escrita? Quantas horas você dedicou de inglês para sua leitura, para gramática, aquele monte de teste que a gente costuma fazer nas Quanto escolas tempo você tradicionais? passou olhando, escutando alguém falar inglês? Por isso você faz isso melhor. Perfeito. Você se dedicou mais para isso, né? Tudo que a gente se dedica expande. Tudo que a gente foca expande. Com certeza. E é por esse motivo que temos muito mais pessoas que conseguem escrever e ler bem inglês, conseguem até entender também, mas não conseguem Uma razão falar. muito simples, dedicou mais tempo para essa atividade. O que as pessoas confundem muito. Ah, teacher, mas eu faço aula de conversação. Não, gente, pergunta e resposta simples, leitura em voz alta, não é o aula mesmo de que conversação. fala livre. São coisas completamente diferentes. Então, se você praticar isso, você vai ficar bom nisso. Entendeu? Aí, o que E não acontece- vai te servir quando você for para uma viagem, por exemplo. Eu falo que eu já gente passei vai falar por um isso, pouco. quem me conhece já sabe as minhas histórias malucas aqui. Essas perguntinhas memorizadas aí, elas não servem para uma conversa do dia a dia, né? E o que acontece também, Teacher Dani, que é muito engraçado e faz muito sentido, falo porque fui aluna também, nós fugimos daquilo que é mais desconfortável. Então, o que acontece? O meu objetivo, por exemplo, na época que eu estudava inglês, era falar inglês, era me comunicar com outras pessoas. Então, como eu sabia que era desconfortável falar inglês, que provavelmente eu ia travar, eu tinha muito medo de errar, tinha muito medo do julgamento, que as pessoas iam achar do meu inglês, o que eu fazia? Eu me dedicava àquelas atividades que eram mais confortáveis. Gramática, leitura, escrita, e eu realmente fiquei boa nisso. Mas essas atividades não iam gerar o resultado que eu queria, que era o resultado de fala. Mas o problema é que quando o curso de inglês, os tradicionais, são vendidos pra gente,
A gente tem essa falsa ideia de que se a gente se dedicar para gramática, se a gente se dedicar para vocabulário, para leitura, que a gente vai também conseguir falar. É uma consequência. Né? Que eles vendem o inglês como um todo. Essa que é a verdade. Então, o que acontece? Você fala, poxa, eu não estou pronto para começar a falar. Então, você vai se preparar. Sim. E, na verdade, você não se prepara, você se esconde na preparação. A gente fica sempre se preparando e o momento de fala nunca chega. É o que acontece. Aprende, mas não pratica. Sim. Então, você acumula e não usa. É isso que acontece, Exatamente. na verdade, né? Maravilha. E aí, eu vejo muita gente fazendo isso. Estuda numa escola, não consegue resultado de fala, troca de escola. Claro. A promessa é sempre a mesma, né? Cursos voltados para a conversação. Mas, gente, você entrou numa escola, curso voltado para a conversação, tem livro, gramática, leitura em voz alta. Você E já não sabe. tem prática livre, você já sabe que não vai trazer o resultado que você espera. Gente, é mais do mesmo. Você já fez isso antes. Então o que acontece? A pessoa vai trocando de escola achando que está trocando de metodologia e não está. Trocar de escola não é o mesmo que trocar de metodologia. E eu quero até deixar uma reflexão aqui para você hoje. Até quando você vai ficar gastando dinheiro e tempo? E eu também tenho certeza que toda vez que você troca de escola com aquela esperança de conseguir falar inglês, gente, isso está destruindo a sua autoconfiança. Até quando você vai ficar trocando de escola, achando que trocar de escola é trocar de metodologia? Aí entra a parte da autorresponsabilidade que a gente conversou agora há pouco. Exatamente. Esse eu acho que é o primordial e que eu sempre procuro entregar para os meus alunos antes mesmo de pensar no inglês. Porque um aluno que ele é autorresponsável, ele é um resolvedor de problema. Então ele para de culpar as circunstâncias, a escola, a metodologia, o professor, os meus amigos, a falta de tempo. e ele arruma a solução. E a partir daí você entende como o seu sistema funciona, qual que é a melhor forma para aprender. E aí, gente, pode ter certeza que ninguém mais vai te enganar. Você vai parar de gastar dinheiro à toa e vai parar de perder o seu tempo. Porque pensando assim, poxa, autorresponsabilidade. Caramba, me matriculei numa escola, mas essa escola tá me ensinando um monte de gramática. Quem te obrigou a fazer isso? Primeiro Só de pra tudo, saber. deixar bem claro, tá? Eu adoro gramática e aprender gramática. Aliás, aprender qualquer coisa é sempre muito bom. Sim. Tá? Você só tem que entender que eu quero falar inglês. Se eu entrei numa metodologia que está com livro, leitura, gramática, não é que é ruim, mas não vai gerar o resultado de fala. Então eu tenho que ser autorresponsável para entender que se aquilo ali não vai gerar o resultado que eu quero, sai fora. Sim. Aquilo não é que é ruim, não serve para mim, para o meu objetivo. E se você se matriculou de novo numa escola que te oferece o mesmo resultado de antes, a culpa é sua. Desculpa dizer, sendo muito honesta, com muito carinho, a culpa é sua, porque ninguém te obrigou a ingressar nessa metodologia. Você pode até ter ingressado na metodologia, mas ninguém te obriga a continuar, tá? E assim, gente, quando a gente fala a culpa é sua, é de uma maneira positiva. Sim. Por quê? A partir do momento que você assume a responsabilidade, você também consegue resolver. Porque se você põe a culpa na escola, você não tem como resolver. Eu me meti nessa fria, mas eu sou capaz de sair dela. Exatamente. Então Tá? é muito possibilitador o fato de você ser autorresponsável também. Exatamente. Porque ser autorresponsável é bem o que você falou, é ser um resolvedor de problemas. Pegando o gancho agora, falando um pouquinho, né, sobre esse negócio de, poxa, eu entendo, mas as estruturas que eu entendo eu não consigo usar na hora da fala. Você conhece alguma história? Eu tô até rindo, porque a gente conhece um monte. A mas história que a gente mais tem aqui pra escolhe uma contar. para compartilhar aqui com a gente. Bom, a história que eu vou compartilhar hoje com vocês é uma história que aconteceu recentemente, mas é um caso super comum e pode ser até que você se identifique com o que eu vou falar agora. Uma das pessoas que a gente atendeu, por telefone, conversando, tentando entender qual que era o objetivo dela, ela me explicou exatamente assim. Olha, teacher, eu já estudei durante muitos anos, entrei em várias escolas, todas as metodologias tradicionais, já investi muito dinheiro, estudei em escolas nomeadas, né? Desculpa te interromper um pouquinho, mas a pessoa fala assim: estudei anos, mas olha, não aprendi nada. Nossa, dá vontade de morrer. Como Isso assim? Não é verdade, gente, tá? Sim, a sensação isso é de não que... é possível. Só que acontece, a pessoa tá buscando por falar inglês, se comunicar. Sim. Aí ela entra, estuda anos, aprende um monte de coisas. Chega na hora de falar, ela não consegue fazer o uso daquele conteúdo que ela aprendeu. Se eu não sei usar, significa que eu não aprendi. A gente tem a sensação, então, eu não aprendi nada. Sim. Não é que não aprendeu nada, é que você não aprendeu a usar aquele conteúdo. Perfeito, Tá? perfeito. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. E dá pra gente daqui a pouco. otimizar tudo isso, porque essa informação tá toda armazenada no seu cérebro em algum lugar, muito bagunçado, mas com jeitinho a gente consegue colocar cada coisinha no seu lugar e com prática tudo isso vai ficando natural, até que suas palavras, as frases, elas vão saindo automáticas.
gramáticas, mas tem exercícios para isso, tá? E aí o que aconteceu? Essa aluna compartilhou, teacher, olha, já estudei em várias escolas, tentei várias vezes, o inglês está sempre me cercando. E o que acontece? Eu consigo entender, eu consigo até assistir uma série em inglês, eu consigo escrever muito bem, esse quadro que eu já expliquei aqui para vocês. Só que eu não consigo falar. Eu me sinto extremamente travada, eu me sinto bloqueada, morro de medo de falar, morro de medo do que as pessoas vão pensar de mim. E aí o que acontece? Essa aluna, gente, investigando um pouquinho mais a fundo, ela me contou o seguinte, olha, teacher, sabe o que acontece? Eu sou formada em jornalismo, né? Então, eu sou uma pessoa que me comunico super bem em português, eu faço apresentações, participo de um monte de reuniões, e eu acho que o meu inglês está muito longe do que poderia ser, né? Então, o que acontece? O nível de exigência dessa aluna é muito grande, porque ela quer já começar a falar inglês do jeito que ela fala o português. Agora pensa, será que é justo? Olha quanto tempo que ela dedicou para o português dela e até os dias de hoje ela continua praticando. Será que ela fez a mesma coisa pelo inglês? Muito interessante isso, olha só. O grau de exigência é muito alto. E tudo bem. Sim. Isso não chega a ser um problema. O problema é a pessoa achar que ela já vai começar daqui de cima. Por que acontece? Você tem um nível de exigência, né, muito alto, pra mim isso é uma coisa muito boa. Se isso for te motivar a subir. Agora, se você usar isso como desculpa para não fazer... Que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, o que acontece? O aluno, ele primeiro pensa assim, quero falar inglês muito bem. O que ele vai fazer? Ele vai passar a vida inteira se preparando para quando ele estiver falando bem, ele começar a falar. Sim. Gente, escuta com muito carinho o que eu vou falar. Nunca, jamais vai acontecer. Não tem como desse jeito. Não tem. O processo é o inverso. Tudo que você quer aprender na vida, você primeiro precisa começar a fazer. E é fazendo que você vai desenvolver e vai ficar melhor. É fazendo que você aprende a fazer melhor. Eu costumo dizer que não tem como melhorar algo que não está sendo feito. Então, se você não foi para a arena, se você não realmente se expor, né, você não falar, não se comunicar com alguém, gente, não tem como melhorar. Como Pois que eu vou é. melhorar algo que não foi E começado as pessoas ainda? confundem muito isso, né? Porque eu gosto, tem duas etapas assim básicas da fala. É a preparação e a prática. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. São coisas diferentes. Preparação é preparação, prática é prática. Treino é treino, jogo é jogo. Sim. As coisas são completamente diferentes. Exato. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho até disso depois, mas assim, basicamente ela queria ficar boa para começar a falar. E ao contrário, ela precisa começar a falar para um dia ela ficar boa. Perfeito. Até porque o português dela tem um nível muito bom hoje, porque é resultado de tudo que ela prática, fez. muito erro. Quando que ela começou o português dela lá atrás, quando ela tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi lá que começou a carreira do português. E hoje é o resultado final. O inglês tem que ser a mesma coisa, tem que ter um começo. E vou além ainda, que eu descobri mais conversando com ela. Ela ainda comentou assim comigo. Ai, teacher, então, como eu acho que meu inglês ainda não tá bom do jeito que deveria, eu estudo muita gramática. Por quê? Eu acho que meu inglês não tá estruturado, sabe? Eu não consigo montar as frases direito. Então, o que acontece? Ao invés da aluna relaxar e se comunicar, que essa é a proposta, ela fica ali preocupada com as estruturas. Será que eu tô usando present perfect? Será que eu tô usando os modais? Será que eu tô conjugando os verbos certos? E olha, tem até uma certa lógica nessa linha de raciocínio. Pensa comigo. Eu fui me comunicar, né? Falar alguma coisa. E aí eu percebi que tinha um monte de erro gramatical. O que eu penso? Vou estudar gramática. Claro, vou E ok. preparar mais. Só que, gente, é uma coisa bem simples. Vou preparar a gramática, legal. Vou lá, estudo gramática, aprendi a gramática. E na hora de falar errei de novo, o problema não é esse o problema. Senão não teria sido resolvido. Perfeito. Né? E as pessoas continuam insistindo nisso. Errei gramática na hora de falar, vou estudar mais gramática. Gente, tá na cara que não é. Verdade. Senão ninguém mais errava. Então, a gente, apesar de saber a gramática, a gente continua errando. Por quê? Uma coisa muito simples. Quando você estuda gramática no livro. E você ensina a tua mente a fazer aquelas atividades do Do livro. livro, Então que é muito diferente do inglês da vida real. Totalmente, né? Presta atenção, gente. Gramática do livro serve para fazer prova. Sim. Se você fizer uma prova, você vai bem. A gramática do livro não serve na fala. E é isso que as pessoas confundem muito. Perfeito. Né? Então, como é que faz para melhorar o nível de gramática? Estudando gramática, é isso aí. Fazendo livro, você vai fazer prova, Mas maravilha. para melhorar a fala, Você você precisa de um precisa modelo.
de um modelo de Alguém que exposição. faça bem para você copiar e fazer. É etapa 1 e 2, você olha, vê a pessoa fazendo, escuta o jeito como ela fala e você reproduz. E foi exatamente aí que eu peguei ela, porque ela continuou. Teacher, é a gramática, são os tempos verbais. Eu falei, me conta mais. Inclusive, ela me contou que hoje ela trabalha numa empresa em que ela tem todo o know-how, ela tem toda a expertise da empresa, mas o que acontece? Ela não tem o inglês. Então, toda vez que ela tem uma reunião importante, ela leva uma pessoa com ela. E ela falou, poxa, eu queria tanto representar porque eu sei do assunto, mas eu não consigo fazer isso em inglês. E aí eu entrei exatamente com ela nesse assunto do português. Falei, você lembra? Você tem filho pequeno? Você lembra como que foi ensinar seus filhos o português? Eles estudavam muita gramática, eles iam pra escola, anotavam, faziam as anotações, né? E ela ficou assim em silêncio, falou, é verdade. Gente, Por que a gente não usa isso pro inglês, né, teacher? Fez muito sentido o que você disse. Essa é a pergunta. Por que a gente não usa o mesmo método que a gente usou para aprender português no inglês? Porque o português a gente aprendeu muito antes de ir para a escola. A gente era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. E aprendemos de boca fechada, teacher Daniel? Só escutando e só escrevendo? Já viu Nada disso. aquela história que tem gente que ainda fala assim, Tá, teacher, mas eu preciso anotar, senão não decoro. Ah, eu sou visual, teacher, preciso não anotar. sabia nem ler nem escrever. É verdade. E isso é muito interessante. O que o aluno fez para melhorar a fala dele? Né? A criança, quando está lá com seus 3 anos, né? Quando vai para a escola pela primeira vez, por volta dos 6, o que a gente faz para falar tão bem? Apenas olha, escuta e é tagarela. Já viu que criança é tagarela? Fala pra caramba, repete muito? É isso. Não, e algo até que eu achei engraçado pra você que tem criança pequena ou não lembra, né, como foi esse processo. Gente, os bebês, as crianças, elas olham pra gente e elas mexem a boca igual a gente mexe, elas mexem os olhos. Então, pra modelar no inglês também é isso, né? O pessoal fala, eu não consigo fazer o som do TH, eu não consigo pronunciar igual eles, porque a gente precisa mexer o nosso músculo. E muitas vezes quando você tá lendo no livro, isso não é inglês de verdade. Não, esse é um outro processo que a gente vai falar no outro. Aproveitando o gancho dessa aluna que você falou que te procurou, qual que era a importância na vida dela de saber inglês? Então, a princípio, ela não conseguia enxergar a importância do inglês. Ela estudava, né, porque fazia algumas viagens, mas nada muito sério. Até que um dia ela abriu uma empresa que não tinha nada a ver com o inglês e ela se viu nessa situação. Os clientes que ela fechou, clientes importantíssimos, eram clientes de fora do país. E ela falou, vixe Maria, agora eu vou precisar fazer reunião com essa galera toda semana e eu não falo inglês, né? E aí ela realmente sentiu a necessidade, falou, putz, vou precisar de alguém para me ajudar 1, 2, 3 e já, porque eu já tenho reunião semana que vem. E aí ela contratou realmente uma pessoa que falava inglês, mas que não expressava as ideias do jeito, com a energia que ela queria. E ela falou, eu quero mudar isso, eu quero representar a minha empresa. Porque ela tinha o expertise ali, o know-how do ramo de atuação dela, Sim. né? Mas não tinha o inglês. E a pessoa tinha o inglês, mas não tinha, de repente, todo o conhecimento ali Não sei, não acho. E aí o grande problema era isso, porque ela tinha um conhecimento técnico sobre o produto dela, o que ela fazia, né, o ramo de atuação. E não tinha inglês. E não tinha o inglês. A outra pessoa tinha o inglês, mas não tinha todo aquele traquejo, não tinha todo aquele conhecimento técnico, né? Então, de repente, ela não ia expressar as ideias da mesma maneira. Perfeito. Eu até costumo dizer que ninguém vai representar você melhor do que você mesmo. Então, para você que é dono de empresa, que vende alguma coisa, né, a gente com certeza trata com muito mais carinho o que é A nosso. nossa energia é muito diferente, é muito única, né? E ela falou, eu quero colocar minha energia nesse negócio. Foi aí que ela foi realmente me procurar e a gente começou a fazer um trabalho muito bacana, voltado para a necessidade dela, né? Foi o que eu falei para ela, gente, o inglês, por mais que você fuja, o inglês é um idioma universal. Então, se você não precisa hoje do inglês, pode ter certeza que ele vai bater na sua porta em algum momento, né? E é o que eu costumo dizer, as pessoas falam, Teacher, pô, hoje em dia eu não tô precisando do inglês, eu tô conseguindo me virar, eu vou viajar, eu aponto, eu consigo com meus dólares lá fazer minhas compras. né? E realmente, você com teu dinheirinho lá, você consegue se virar. Assim como essa tua aluna também vai conseguir se virar sem inglês. Sim. Só que assim, gente, existe uma diferença muito grande entre ter alta performance Aham. e se virar. O Exato. resultado é diferente. Exato. É você aproveitar uma viagem com inglês fluente, se conectar com a cultura legal, Exatamente. local, fazer amizades e se virar. Perfeito. São coisas diferentes, né? Perfeito. Eu sou do time de ter performance, então Também. se não tem como, a gente vai se vira com o que tem. Mas se a gente pode fazer algo para melhorar, poxa, por que não? E aí até a reflexão que eu quero deixar pra você. Olha, baseado nessa experiência, porque a gente aprende com os erros das outras pessoas também.
Ela chegou numa situação que ela já não tinha mais como fugir. A reunião era na semana que vem, ela não tinha como estudar inglês em uma semana para poder fazer a reunião. Até quando você vai ficar deixando para lá, para depois, o que você pode começar a fazer agora? Né? Então que fica essa reflexão para você, porque às vezes você fala assim, teacher, hoje eu não tenho nenhuma oportunidade. Talvez tenha uma oportunidade na sua frente, mas pelo fato de você não falar inglês, você não consegue nem enxergar como uma oportunidade. Então, que tal você começar a se preparar com antecedência para que aí sim as portas comecem a se abrir para você? É verdade. Essa é a minha dica. Que é aquela tal de falta de sorte. A gente Pessoa que escuta fala, muito. nossa, é que fulano deu uma sorte. Não, fulano deu sorte. Ele se preparou antes, quando a oportunidade apareceu, ele estava preparado e pegou. Perfeito. Isso é sorte. Falta de sorte, não aparece nada para mim. Na verdade está aparecendo, mas você não enxerga porque você não tem a qualificação necessária para aquela oportunidade. Exato. O inglês, com certeza, é uma dessas qualificações. Com certeza. Maravilha, esse é um ótimo motivo para você se preparar antes de precisar. O brasileiro tem muito isso, né? Vou deixar para depois, agora eu não estou precisando. Gente. Mas em pouco tempo, gente, o inglês vai ser obrigatório. Já não vai ser mais um diferencial. Pra você que tá achando, eu tenho inglês, tô arrasando. Por enquanto sim, mas já vai ser obrigatório. Então é importante você começar agora. Bom, então acho que fica muito evidente que o melhor momento para você começar a estudar é agora. Com certeza. E se você começou a estudar e ainda não está gerando os resultados que você quer, também está na hora da gente mudar esse quadro. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre a pílula da fluência. E quando a gente traz essa ideia de pílula da fluência, remete a gente remédio. Lógico, né? Já vem na cabeça, a primeira coisa é remédio. E o remédio você dá quando você sabe exatamente qual que é o problema da pessoa. Exato. Então, antes de pensar no remédio, a gente precisa primeiro identificar qual é o problema da pessoa. Para a gente resolver. Né? E o que eu mais vejo, como foi citado aqui no começo, o maior problema das pessoas é a dificuldade na hora de falar. Expressar suas ideias. Tá? Até entendo, eu até consigo ler, escrever e-mail, mas na hora de falar Não parece sai que... nada. Né? E quando trava? Nossa. Empaca ali, não tem como a gente sair. E é justamente isso que a gente precisa entender. Baseado nisso, conta pra mim, onde você acha que as pessoas mais erram? Porque o que acontece é isso, a pessoa não consegue o resultado que ela queria, ela fica trocando de escola. Sim. Eu acho que o erro tá principalmente no aluno começar, ele fala assim, Teacher, hoje eu decidi, acordei motivado, quero estudar inglês, quero aprender inglês. E aí o que ele faz? Ele vai se matricular numa escola. Procurar uma metodologia, lógico, se matricular numa escola. Compra caderno, compra caneta, né? Um aluno super motivado. Só que ele não sabe o real motivo de estar estudando inglês. Gente, o maior erro, acredite se quiser. Por mais que pareça maluquice. Teacher, mas é óbvio, eu quero falar inglês. Que pergunta maluca é essa? Como assim? Pra que eu vou usar o meu inglês? Olha que maluquice, né? Não, eu sei que parece mesmo. A pessoa fala assim, poxa, eu vou me matricular numa escola de inglês. Aí você pergunta pra pessoa, qual que é a tua meta? É óbvio, eu quero falar inglês. Você sabe fazer essa pergunta, né, teacher? Tá tirando mais com a minha cara. Não, a gente só tá querendo ajudar. Não, mas é verdade. Eu sei que parece bobeira, mas olha só a explicação que eu vou dar. Eu gosto de comparar sempre com dieta. Imagina, eu vou procurar uma nutricionista. Aí a nutricionista olha pra mim e fala, qual que é a sua meta? Eu falo, quero emagrecer, né? Quero fazer uma dieta, por isso que eu tô aqui. Ela fala, não, mas pra que você quer emagrecer? Pra quê? Porque o que acontece? A dieta, ela simplesmente é uma ferramenta. Sim, que vai te levar a algum lugar. Porque imagina, ninguém fala, o que você quer da vida? Eu quero uma dieta. Nossa, acordei super motivado pra fazer dieta, comer brócolis alface. Eu quero o benefício da dieta. Qual que é o benefício da dieta? Entrar naquela roupinha que já não entra mais. Colocar aquele biquininho pra praia. Tirar a camisa, curtir o verão ou simplesmente ter saúde. Não importa qual que é a sua meta, mas tem que existir um benefício. Porque a dieta não é o benefício, a dieta é a ferramenta que vai te entregar até o teu benefício. O inglês é a mesma coisa. O inglês, ele é uma ferramenta. O benefício que você vai colher ao usar essa ferramenta, essa sim é a sua meta. Então as pessoas procuram as ferramentas, que a metodologia, para aprender inglês, sem saber qual é a meta. Sim. É como se você fosse na farmácia. Tá? Você tá com algum problema, você vai na farmácia e fala assim, me vê um remédio aí. Qualquer um serve. Ele, mas o que você tá... Não, qualquer remédio, eu tô com um problema, qualquer... É a mesma coisa. Aí você toma um remédio para dor de cabeça e ele não serve. Toma um outro, É isso, você tá dando um tiro no escuro, gente.
Para você comprar o remédio certo, você precisa saber exatamente qual que é o teu problema, o que você está procurando. Mesma coisa a metodologia. E é por esse motivo que nessa brincadeira vão anos de estudo, rios de dinheiro que você gasta, quantas pessoas vão até para intercâmbio e voltam sem falar inglês. Por quê? Intercâmbio é ruim? Não, é uma das melhores coisas que já inventaram. Mas quando você vai com uma mentalidade diferente, e o principal, você saber exatamente o que você está buscando. Lógico, gente. É muito importante isso. Então, o primeiro passo onde as pessoas mais erram é procurar por metodologia sem saber qual é a meta, o que a pessoa realmente está buscando. Agora eu te volto uma pergunta, Titi Dani. Vamos ajudar o pessoal, porque para muita gente isso é novidade, né? Nossa, Titi, como assim? Não sabia desse negócio de Entender. meta. Ah, mas o benefício é falar inglês, gente. Gente, falar inglês não é benefício. O que e onde você vai fazer com esse inglês, com esse falar inglês, esse é o benefício. Vamos dar alguns exemplos, Vamos dar alguns exemplos? desses Pra ficar mais benefícios. fácil? Por exemplo, a gente falou agora dessa tua aluna que procurou. Sim, o dela é bem específico. Muito ela quer claro. representar a empresa dela em inglês. Ela vende um nas produto. reuniões. Ela quer fazer as reuniões dela esclarecedoras com os clientes em inglês. É bem específico para que ela precisa, né? É para o trabalho. E é por esse motivo, só complementando dessa aluna específica, que quando ela passou por aquelas diversas metodologias tradicionais, que eram baseadas em livros, que ela estudava lá as partes do carro, estudava os verbos, Partes da casa. ela é era muito ruim isso. incompatível com o que ela queria fazer. Não, gente, aprender essas coisas, como eu disse no começo desse vídeo, não é ruim. Não tem a ver com ser ruim, bom, certo, errado. Aprender é sempre bom. Sempre Só bom. que esse conteúdo não era compatível com a meta dela. Sim. Logo, é um conteúdo que ela não vai usar. Exato. Um outro exemplo também que eu posso dar pra vocês que aconteceu comigo. Quando eu me deparei nessa situação, preciso do inglês, eu fui fazer uma entrevista e eu vi que para eu ganhar um pouco mais, né, para eu poder concorrer com aquelas pessoas, eu precisava do inglês. Eu falei, vixe, agora eu vou ter que correr atrás desse negócio. Então, o que eu fiz? Procurei uma metodologia que fosse oferecer esse resultado e eu me preparei totalmente voltado para minha entrevista. O que aconteceu? Eu consegui passar na minha entrevista. Por quê? O que eu estava fazendo relacionado ao inglês estava totalmente compatível com o meu objetivo, tá? Então, pode ser para empresa, de repente uma viagem que você queira fazer para fora. Será que vale a pena você estudar aquele monte de coisas, sendo que você só quer se comunicar numa viagem, por exemplo? Isso é uma coisa que a gente vai falar muito desse negócio do nosso sistema, né? Então, esse sistema ele funciona basicamente assim. Primeiro, você precisa entender exatamente qual que é a meta da pessoa. Sim. Vamos imaginar aqui. A minha meta é viajar. E eu quero fazer umas compras nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, eu lembro até, é impossível não lembrar, né? Quando a gente fez uma viagem com a tua irmã e com o Rodrigo. O que acontecia? Eles não sabiam nada de inglês. Sim. Quando a gente foi às compras, cada um foi para um canto comprar suas coisas. E a gente fez a mesma coisa. Lógico. Só que eles começaram a ter dificuldade. Por quê? Tinha alguns detalhes que eles gostariam de fazer, de perguntar, tirar algumas dúvidas, compraram coisa errada, tinha que trocar. E aí eles fizeram o quê? Vieram pedir a nossa ajuda. Aham. Não é que eu vou me negar a ajudar. Lógico que não Não. vou, mas primeiro eu vou resolver os meus problemas. Na hora da prática foi um pouquinho diferente, porque antes a gente falou, pode deixar que a gente ajuda vocês, a gente vai... E realmente a gente ajudou. Mas a gente também estava querendo se divertir, fazer as suas compras, né? E interagir com as pessoas. Então, em algum momento, eles ficaram um pouco de lado. E fica aguardando a chateado, gente. lógico. Por quê? E isso mina muito o prazer da diversão deles. Sim. Eles perdem autonomia, né? É uma outra viagem. Quem não Lógico. fala inglês e vai viajar, gente, ainda mais hoje com o dólar do jeito que tá, né? Então, assim, eu sempre gosto de otimizar, né? E aproveitar o meu investimento ao máximo. Já que eu vou viajar, vou investir uma grana legal. Pô, que tal ir com o inglês, ir para praticar também? E Com voltar. certeza você vai voltar com o inglês ainda melhor, vai ter se divertido, vai se sentir parte daquela cultura, vai ser uma viagem totalmente diferente. Com certeza. Então o que acontece? Poxa, não é que a gente não ajudou eles a resolver o problema deles, só que assim, primeiro eu resolvi o meu. Sim. Quando eu resolvi o meu, aí sim, e até lá, né, a gente acaba desgastando um pouco. Então eu acho que é legal a gente viajar já com o nosso próprio inglês e ter autonomia, com certeza. Então o que acontece? Poxa, o que eu preciso? Eu preciso daquela comunicação básica para fazer minhas compras. Aí vem a pergunta, será que eu preciso aprender tudo que o inglês tem para ensinar para executar essa função, para executar essa meta? Né? Eu lembro muito da história do celular. Né? Quando a gente vai comprar um celular, eu quero o celular mais moderno, mais perfeito que tem. Vou lá, gasto uma fábula com o celular. O celular faz coisa que até Deus duvida. É, E mas aí, a gente quando não usa.
quando a gente vai usar de verdade, a gente usa o quê? A gente usa agenda, a gente usa Redes rede social, um editor de vídeo, acabou. Uma câmera, tirar foto, Sim. acabou. Isso aí dá o quê, gente? 10, 15% da capacidade do celular. É verdade. Será que a gente precisa aprender tudo que ele faz? Ou a gente pode aprender só aquilo que realmente interessa pra gente? É disso que eu tô falando. Então, quando você acha uma meta, que a gente gosta muito de falar da metodologia imersiva, você acha a sua meta e você vai aprender só o que você precisa Para aquele momento. para executar a sua meta. E olha o bom de estar vivo é que você pode mudar essa meta a qualquer momento. Então agora, poxa, eu já consegui concluir isso aqui, tô conseguindo viajar, me comunicar, tá ok. Agora eu quero me preparar, de repente, para uma entrevista de trabalho, ou quero me preparar para um conference call. Você muda a meta, vai mudar a atividade que vai gerar aquele resultado. Gente, Simples desse jeito. muito legal esse sistema, que basicamente o que você está dizendo é isso. Eu tenho uma meta, seja lá qual for, viagem, conference call, enfim. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela ideia gigantesca do inglês e eu vou desconstruir Sim. esse sistema tradicional e vou pegar apenas os pilares que eu preciso para executar minha meta. Sim. Então, por exemplo, eu vou falar coisas relacionadas a business. Então, eu vou pegar aquele pilar relacionado à fala de business e vou praticar só isso. Eu não tenho que aprender tudo. Eu vou aprender só isso para poder executar minha meta. E aí, para a gente fechar esse triângulo do sistema, é óbvio, gente, precisa de consistência Sim. também. Mas olha, eu vou contar aqui um segredinho pra você. Tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar. Opa. Muitos alunos falam assim, Ai, teacher, poxa, é tão difícil, né? Parece tão fácil quando vocês falam, dá até uma motivação de começar a estudar. Posso te mas... falar, é muito simples. E é mesmo. Agora, realmente não é tão fácil, né? Então, vou revelar aqui pra vocês o que acontece quando você tem uma meta clara. A consistência é algo muito complicado hoje em dia, porque as pessoas reclamam muito que estão sem tempo. Ai, teacher, não tenho disciplina, não tenho organização pra estudar. Por quê? Elas começam a fazer as coisas sem ter uma meta. Seja uma dieta, seja um curso que ela começa a fazer, seja um idioma que ela queira aprender. Então, assim, vai meio que no oba-oba. E o que acontece? Quando você não tem uma meta clara, tudo aquilo, todas aquelas circunstâncias, como por exemplo, Falta de tempo, a preguiça, hoje tá chovendo, tô sem dinheiro. todas aquelas circunstâncias, elas acabam sendo mais forte do que aquela meta que você não tem. E é por esse motivo que a gente acaba desistindo e não tem consistência nenhuma. Pelo contrário, quando você tem uma meta clara, você sabe exatamente o que você quer. Eu quero viajar para Disney em setembro de 2021. O que vai acontecer? Você vai ter preguiça igual, vai te faltar dinheiro, muitas vezes você não vai querer fazer, vão aparecer outros compromissos muito mais interessantes do que esse, mas a sua meta ela é maior do que isso tudo aqui. E isso vai fazer com que você tenha consistência e não venha desistir do seu objetivo. Isso que você está falando me faz lembrar imediatamente de uma aluna minha, que ela precisa do inglês. Ela me procurou porque ela fala, olha, eu já estou usando inglês no trabalho. Não tem como eu atuar na minha posição sem inglês. Já estou usando. Legal, começamos a estudar. E o que aconteceu? Ela falou, Daniel, eu estou sem tempo, eu não estou conseguindo ir para a aula por causa do trabalho. Eu falei, nossa, que coisa maluca, né? Deixa eu ver se eu entendi direito. Você precisa de inglês no trabalho. E você não consegue vir para o inglês por causa do trabalho. E aí o que acontece? Ela falou, nossa, é verdade. Esse é o momento que eu vou ter que pensar nas minhas prioridades. Com certeza. Por quê? Se eu não tiver inglês, eu vou perder o meu emprego. Então, eu vou ter que arrumar um tempo de onde não tem para poder ir na aula. Exato. Por quê? Isso que a gente falou. Meta clara e forte, ou seja, a falta de tempo não é maior do que isso daqui que ela tanto Entendeu? quer. Tempo ela não tinha, mas ela teve que arrumar, porque senão nem emprego ela teria. É o que você sempre fala, né, Titirênio? Não significa que quando você decidiu, quando você mudou sua mentalidade, nossa, sua vida virou um mar de rosas. Você vai ter tempo sobrando, você vai ter motivação para vender. Não é assim que funciona. E muito legal você falar dessa parte de não ter tempo, né? Porque as pessoas provavelmente olham assim pra gente e falam, meu, Teacher, vocês não entendem. Ai, teacher, você não tem a menor ideia de como minha vida é corrida. A gente tem sim. tem. E, gente, eu preciso falar isso pra vocês. A grande diferença das pessoas que conseguem falar inglês para aquelas que não conseguem falar inglês é assim. As que não conseguem falar inglês, elas não conseguem porque elas não têm tempo para se dedicar à atividade. Não importa o motivo. Eu não tenho tempo por causa do trabalho, por causa da família, porque eu tô doente, porque minha família ficou doente. Não importa o motivo, elas não têm tempo por alguma razão. Sim. As que falam inglês,
também não tem tempo. E apesar de não terem tempo, elas arrumaram algum momento para fazer Perfeito. as atividades que deixaram elas fluentes. A diferença é essa. Não vai existir um momento na vida. Entendeu? Não tem um momento que a vida vai parar assim para você falar: opa, agora é o momento para você estudar inglês, vamos parar tudo. As contas continuam vindo, o sol continua nascendo, os problemas continuam acontecendo. Hoje o problema é um, amanhã o problema vai ser outro, porque a vida é isso. A vida Então, não para você começar a estudar inglês. não vai acontecer, gente. Então, se você não tomar autorresponsabilidade e arrumar tempo apesar de não ter, a coisa não vai acontecer. E só para finalizar, concluir essa parte aqui do sistema, Teacher Dani, olha, sinto muito te dizer, por mais que a gente queira te ajudar, né, com todas essas dicas, se você não tomar essa decisão hoje e começar a fazer algo, você não sai do lugar. Né? Então a nossa intenção é boa, a gente quer ajudar, mas infelizmente a gente não pode fazer por você o que só você pode fazer. Pois é, gente, como eu falei, a pílula do inglês é um sistema. Você precisa ter uma meta clara, você precisa ter uma metodologia alinhada com a sua meta, E mas tem que ter a consistência também, aquela história. Eu quero emagrecer. Não tem milagre. Não, eu quero emagrecer. Vou fazer dieta uma vez por semana? Não vai dar Vou certo. fazer dieta só quando eu tiver tempo? Gente, não vai dar certo, não tem como. A gente precisa ter autorresponsabilidade E consistência para chegar lá. Faz parte também da pílula da fluência. Bom, agora que a gente já entendeu esse sistema, falando aí da pílula da fluência, a gente entendeu a importância da meta, uma metodologia alinhada com a sua meta e da consistência. Agora, pensando Chegou a hora da prática. Lógico, né? Então o que acontece, gente? Uma das grandes dificuldades das pessoas para falar inglês, né, na hora de falar inglês, é justamente que as pessoas estão muito focadas em vocabulário. Gramática e vocabulário. Sim. E eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Agora a dica matadora. O segredo na hora de falar inglês é você focar em frases. Que representem uma ideia. Perfeito. E Teacher Dani, só complementando, eu escuto muita gente falar assim: Teacher, sabe o que acontece? Eu sei bastante vocabulário, mas eu não consigo formular as frases. Fica montando o quebra-cabeça na hora de falar, isso é uma loucura. Agora, baseado nessa dica que o Teacher Dani deu agora pra vocês, se você já tiver uma frase prontinha na sua cabeça que representa uma ideia, olha só que beleza, você não vai precisar ficar montando a frase porque ela já tá pronta. Fica muito fácil. Simples Quando você assim. pensar em expressar uma ideia, a frase vem pronta pra você. Você não tem que ficar montando o quebra-cabeça. Perfeito. E aí tem gente que pergunta assim pra mim: ai, teacher, duas coisas, né? A primeira dificuldade: onde eu vou aprender essas frases? Ah, é verdade. Passo número 1, que é o que a gente vai falar agora. Gente, lembra que eu falei que existem duas etapas? Preparação e prática. A gente vai fazer essas duas etapas aqui com vocês. Preparação é onde você vai consumir conteúdo. É o input. Input. Então, pensa comigo, eu tô falando inglês. Certo. Essa é a ideia. Eu vou pegar input de quem? Dos nativos. Séries, filmes, músicas, algum nativo que você conheça. Você já vale viu aquele... consultar o Google. Justamente porque, gente, se você for consultar de brasileiro, o que acontece? Brasileiro falando inglês, normalmente é assim. O brasileiro, ele fala inglês com as estruturas do português. Sim. Eu quero saber como os americanos estão expressando as ideias deles. A gente quer te entregar o inglês da vida real, então vale a pena pegar direto da fonte. Exatamente. Então, direto da fonte. Filmes e seriados, músicas, sensacional. É daí que você vai pegar, ok? E no momento da preparação é o momento que você pode usar caderno, pode escrever, pode usar consulta. Você vai poder realmente Fazer colher essa anotação, informação, porque ali você está se preparando para o que vai acontecer. Joia! Maravilha! Aí o que acontece? Vou fazer um simulado assim. Vamos imaginar que eu estou aprendendo inglês. Tá. Tá? Combinado. Aí o que acontece? Eu tenho que pegar as frases que são relevantes pra mim. Lembre-se, não tem certo e errado. São frases relevantes pra mim. E as pessoas têm dificuldade pra entender o que é relevante pra mim. Relevância é o seguinte, gente. Não é bonito, feio, bom, Certo, melhor, errado, certo, nada disso. nada Relevante disso. pra mim são frases que me ajudam a expressar as minhas ideias. É uma coisa muito pessoal. Sim, é muito particular, cada um tem um jeitinho de falar. De repente, uma frase que é pertinente pra ela não é pra mim. Por quê? Porque eu não falo desse jeito. Né? Ela usa um tipo de vocabulário e eu uso outro. E tá tudo bem. Tá? Então, isso é uma coisa muito pessoal. Sim. E vale aqui eu deixar uma dica. O segredo não está em vocabulário novo, não está em palavras que vocês não conhecem. Muito pelo contrário. São palavras que vocês provavelmente já conhecem,
num formato diferente. Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Então, para a gente buscar relevância, acho que é a primeira dica que a gente vai dar hoje. Como que eu faço para descobrir o que é relevante para mim? Vou para a arena. Então vamos imaginar. Eu fui para a arena. Tá? O que seria a arena? Eu fui falar inglês. E aí eu tive dificuldade de expressar 5 ideias. Travei, não consegui. O que eu fiz? Eu anotei. E dessa maneira eu gerei uma lista de dificuldades, Sim. que na verdade são pontos de melhoria. Mas a gente só descobre o que tá faltando pra gente quando a gente tá lá na arena praticando. Então você vai precisar falar, você vai precisar se expor. Gente, não tem outro jeito. Você vai pra arena, vai falar inglês com alguém, vai travar. Quando você travar, ao invés de ficar todo deprimido, chateado, pega um papel, uma caneta e anota. Não consegui falar tal ideia. Aham. Certo? Que é o que a gente vai simular aqui. Muito Tá bom? bem. Então, vou compartilhar a minha lista com vocês. Vamos lá. Tá bom? Então, como é que eu montei essa lista? Fui pra arena, fui falar inglês e na hora que eu tive dificuldade, no momento que eu tive dificuldade de expressar minhas ideias, ao invés de ficar deprimido, eu Chorar, decidi pegou o caderninho e anotar. anotou. Anotei, eu não sei expressar essa ideia e vou procurar como que os meus modelos estão falando isso em inglês. Ok? Muito bem. Então, como é que eu fiz? A primeira situação, a gente estava trabalhando e de repente teve um momento em que eu quis expressar, deixa comigo, né? Teve uma situação para alguém fazer e eu falei, deixa comigo. Como que eu expressaria isso em inglês, deixa comigo? Muito bem. Para essa situação você poderia dizer I got it. Muito bem. I got it. E legal você falar, eu poderia dizer, porque existem várias maneiras de expressar essa ideia. Tá? Perfeito. Eu tenho um modelo. A pessoa que fala inglês do jeito que eu gostaria de falar. Ela se expressa dessa forma. Os nativos usam muito I got it, I got it. Entendeu? Então, o nativo que a gente estava modelando nesse momento, ele falava muito isso. I got it. Então eu Olha falei, que fácil, gente. I got it. Fantástico. Então, toda vez que eu quiser expressar essa ideia de deixa comigo, I got it. I got it. E aí eu aprendi junto o quê? Que esse I got it também serve toda vez que eu quiser dizer que eu entendi. Né? Que não é comum usar I understand. I get it. Eles I usam got muito it. I got it para Ou I entendi. don't get it. E quando eu não entendi, eu uso a negativa. I Dá pra don't gente get usar it. já em duas situações. Olha aí, a gente já mata, né? Exatamente, porque a gente aqui no Brasil gosta muito de falar I understand. E I understand tem um outro significado que a gente não vai falar agora. A gente Então, vê muito mais os nativos usar I get it e I don't get it, ok? perfeito. Então, alguém me explicou alguma coisa, eu entendi? I got it. Alguém me explicou alguma coisa, eu não estou entendendo, eu digo I don't get it. Ok? E agora o que você vai fazer? Essa é a lista do Teacher Daniel, mas se você se identificou e isso já aconteceu em algum momento na sua vida, foi útil para você, já começa a praticar também, já anota aí na sua listinha. Lembrando que agora a gente está falando só da preparação. Daqui a pouco, no segundo passo, eu vou ensinar vocês a prática. Tá? Então agora é só preparar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão montar a lista de vocês e vão entender para que serve e como vocês usam. Sim. Maravilha. Vamos para a frase número 2. Number 2. Recebi uma visita em casa, abri a porta e aí eu queria falar. Fica à vontade, né? E Sim. como é que você fala isso em E inglês? olha só, pessoas que são extremamente educadas e comunicativas. Pessoas que são extremamente educadas e comunicativas no português, chegam na hora do inglês e falam, eu queria falar, mas não saiu a bendita De repente frase. fiquei mal educado. Né? Então vamos mudar isso já. Então, para essa situação de fique à vontade, no sentido de a casa é sua, nós diríamos make yourself at home. Make yourself at home. Fantástico, olha aí, uma coisa simples e muito útil para mim. Lembrando também de algo importante, gente. Perceberam como o inglês é conectado? Se você for ler, você vai ter uma outra pronúncia, uma outra conexão que pode nem parecer com o inglês. Então é importante que você escute e reproduza. Make yourself at home. Porque se você lê do jeito que está escrito aqui, o que vai acontecer? Você vai pronunciar essas palavras com o teu registro auditivo do português. Sim, E aí vai ficar diferente. com certeza. Ok? Então vamos para a nossa frase número 3. Muito bem, vamos lá. Na frase número 3, uma pessoa me ligou querendo saber onde eu estava, porque eu estava atrasado para um compromisso. E aí ela me perguntou, e aí, onde que você está? E eu respondi, estou a caminho, estou indo. Como que eu diria isso em Como que eu inglês? falo esse inglês? Olha, isso é útil, hein? Bastante. Ah, muito bem. Né? Aquele famoso, tô chegando, já estou a caminho, tô indo. Como que eu diria isso em inglês? Muito bem. Então, em English, you're going to say, I'm on my way. I'm on my way. Ok? Lembrando que é a mesma coisa que a gente falou agora. Se você for ler, você vai ter I am
On my way. E aí, quando a gente fala junto conectado, I'm on my way. Que nem parece inglês, tá? Mas esse é o inglês que você vai escutar no dia a dia. Então é legal você acostumar o ouvido do jeito que você vai ouvir. Muito bem. Então, se você está a caminho, lembre de dizer I'm on my way. I'm on my way. Perfeito. E lembrando de mais uma coisa também, gente. A gente está falando de comunicação, falar e entender. Para esse momento, a sua mente só quer saber de duas coisas. Não é como escreve, como traduz, é para que serve e como eu uso, ok? E na frase número 4, eu estava conversando com um cliente meu, né? E ele pediu que eu montasse um projeto e tal. E teve uma parte lá do projeto que era bem complicada. E agora, hein? Tava bem complicado. E ele falou, pô, você acha que você consegue fazer isso? E eu virei pra ele e falei, fica tranquilo. Lógico. Eu dá um vou jeito. fazer custe o que custar. E aí eu pensei, caramba, como é que eu vou falar esse inglês? Olha, é importante essa Considera feito, eu vou fazer e custe o que custar. Vou dar um jeito, né? Para os negócios essa é excelente. E como diria essa frase em inglês? In English, you're going to say, I'll get it done, no matter what. I'll get it done, no matter what. Olha que fácil e extremamente útil. Perfeito. Então o que acontece? Aqui não vale a pena, gente, você pensar como escreve, qual que é a tradução, esquece isso. Para que serve? I'll get it done no matter what. Eu vou fazer isso, custe o que custar. Serve para quê? Vou fazer, custe o que custar. Quando eu uso, toda vez que eu quiser expressar a ideia de vou fazer, custe o que custar. Maravilha. Nesse momento a gente usou papel, usou caderno, a gente foi lá no Ororô, foi pesquisar. Maravilha, essa parte da preparação. Ororô TV, pra quem não conhece, tá, gente? Tá perguntando o que é Ororô. Ororô TV. Fica assustado. Calma que ele vai explicar pra vocês, tá? O que é o Ororô. Pra quem não tá familiarizado, o Ororô TV é uma plataforma, é um site. Só de série. Só de série. É como se fosse uma Netflix internacional voltada pra ensinar idiomas, tá? Prazer, Ororô. Maravilha. Então... Esse é o momento que realmente você pode anotar, você vai poder escrever, você vai poder ler, né? Porque tem muita gente que fala, Tite, eu gosto de usar meu papelzinho. mas, gente, na vida real não tem papel, não tem legenda. Então, o momento na do papel preparação, é agora. pode. Vale a pena também a gente falar um pouquinho mais sobre a preparação no seguinte, gente. Agora, o que eu sugiro que você faça, Teacher Dani, você vai dar um bom exemplo pra todo mundo que tá assistindo, porque Pois você é, vai eu tava fazer... com a minha colinha aqui também. Com a sua colinha de preparação, né? Porque a gente tem que dar um bom exemplo e agora o papel já não é mais permitido. Gente, muita gente confunde a preparação com a prática. São coisas totalmente diferentes. Pegar esse papel, essa listinha que a gente trabalhou aqui, ficar lendo em voz alta, não é prática, é preparação. Sim. É juntar material. Isso aqui não vai fazer você falar bem. Saber esse conteúdo de Koi Satchado não vai ajudar você a falar. Acredite, não vai. Tá? Você precisa da prática. Sim. Para praticar, você precisa fazer o seguinte: você precisa pegar esse conteúdo do papel, tira do papel e traz para a vida real. Então, no momento da preparação, você usa todo o conteúdo, todo o recurso que tiver disponível. Na hora da prática, você É precisa da vida você real. e você mesmo, você. é aquilo que você sabe. Perfeito. Então aqui é o momento que você vai tirar o conteúdo do papel, do computador, de onde quer que você tenha usado ali de recurso, e você vai simplesmente simular. Muito bem. E aí, o que eu sugiro? Quando o assunto é a prática, eu penso assim, olha, eu aprendi 4 frases, então essas frases elas têm que ficar automáticas na minha cabeça. E como o Teacher Daniel disse, eu preciso entender como e onde eu vou usar essas frases. Para que serve e como eu uso. Então, eu pegaria ali 3 situações diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do estou a caminho, por exemplo, que em inglês nós dizemos I'm on my way. O que você vai pegar? Você vai pegar 3 situações diferentes, né? Por exemplo, imagina que a minha irmã me ligou e a gente vai junto numa festa. E olha só, gente, é muito importante nesse momento vocês usarem da criatividade e da autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho com quem praticar. Autorresponsabilidade, você não depende de ninguém. Sim. Você só depende de você para praticar. Criatividade. A tua irmã, por exemplo, não fala inglês. Ela vai falar contigo em português. Onde é que você tá? Sua criatividade. Vou praticar inglês também. Aí você vai responder para ela, estou a caminho. I'm on my way.
Por quê? Você tem que ensinar a sua mente a fazer uso daquela informação. Exato, no momento que aquilo está acontecendo de verdade. Lembra? Isso era uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei a estudar. Eu misturava inglês com português. E aí o que acontecia? Eu acabava inspirando outras pessoas e ensinando outras pessoas também. Perfeito. Que a pessoa que é mais pertinho, ela fala, opa, vou aprender uma coisa ali com ela. A Mama Way vai repetir junto com você também, já arrumou um parceiro para praticar. Lembra que eu falei que a maior dificuldade que a gente aprende muito conteúdo, aprende o conteúdo, mas a gente não sabe fazer uso desse conteúdo? Esse exercício ele serve justamente para isso, para você ensinar a sua mente a fazer uso do conteúdo que você acabou de aprender. Então você aprendeu lá, a Mama Way. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai colocar ele em uso toda vez que você conseguir. Então, você, por exemplo, acabou o pão. Vai lá na padaria, tô indo. Não, a Mama Way. E você começa a criar a situação dentro da tua casa mesmo, Exato. onde você pode fazer uso dessa frase. Exato. Perfeito. E é assim que fica automático. Aí um dia, quando chegar aquela oportunidade que a gente tanto espera de falar com o gringo, o que vai acontecer? Se de repente surgir essa oportunidade, você puder usar essa frase, ela já vai estar automática, vai sair tranquilamente, sem sufoco nenhum. Vocês vão ficar surpresos do que vai acontecer. Porque se vocês realmente treinarem essas frases e muitas outras que vocês vão montar o banco de dados de vocês, na hora de falar inglês é impressionante, a coisa simplesmente brota. Sai, exatamente. E só para complementar tudo que a gente falou aqui sobre o inglês, que o inglês é uma língua universal, que para você que tá fugindo do inglês, gente, já essa moleza vai acabar, porque em muito pouco tempo o inglês vai ser obrigatório. A gente separou aqui uma matéria que comprova mais uma vez a importância do inglês, é isso que a gente vai compartilhar com você agora. Exigência de inglês na contratação demanda preparação dos candidatos. Olha só, com o aumento da exigência do inglês nas contratações, cresce a necessidade de se preparar adequadamente. Especialistas dão dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. A entrevista de emprego costuma ser uma das etapas mais tensas em um processo seletivo, e a tensão pode aumentar quando a entrevista é conduzida em outro idioma. E olha só que mais uma prova para você que está correndo do inglês e quer realmente um emprego melhor, ou você quer uma outra posição na sua empresa. Gente, o inglês ele vai se tornar obrigatório em muito pouco tempo, né? E com certeza, entrevista de trabalho já é uma coisa desconfortável, né? Em qualquer idioma. Em qualquer idioma. Agora imagina em inglês. Se você não dominar, vai ser um grande problema, com certeza. Mas, por outro lado, se você realmente estiver preparado, né? Se você dominar, se você entender ali o que você precisa fazer naquele momento, gente, com certeza a vaga é sua, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas para isso, para que você tenha esse tipo de resultado, você precisa começar agora, né? Então, ao invés de você ficar protelando, um dia deixar essa sabotagem continuar te pegando, que tal começar agora algo que de repente você nem enxerga como uma oportunidade, né? O que a gente costuma sempre dizer, a oportunidade muitas vezes está ali, na sua frente, mas pelo simples fato de você nem falar inglês, você não consegue ver aquilo como uma oportunidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aprendi inglês, nunca imaginei estar aqui, Teacher Daniel também nunca imaginou, né, virar professor de inglês. A gente até eu pensava até em ser professora, mas nunca de inglês. E olha, me encontrei nessa profissão onde eu amo demais. Isso tudo foi somente possível por conta do inglês. E é exatamente isso que a gente quer entregar para você também, que você possa enxergar o mundo cheio de possibilidades que tem bem à sua frente, se você começar a falar inglês hoje mesmo. E a gente espera de coração que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Se você é novo aqui no canal, já corre lá, se inscreve. E ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. Dá o seu like também. Toda vez que você faz isso, você ajuda a gente. O YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E é claro que a gente volta no próximo episódio com muito mais conteúdo para você. Bye, bye!